Atenção! Vai começar agora uma teleaula de automação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 20 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 5. Bons estudos! Ei, você sabia que essa super máquina, o microcomputador, precisa de energia elétrica para poder funcionar? Que nem o nosso já velho amigo motor elétrico? E como o motor elétrico transforma energia elétrica em energia mecânica, ele é muito importante na automatização dos processos de fabricação. Muito bem, muito bom, mas na nossa teleaula de hoje você vai ver que não são só os motores elétricos que podem produzir energia mecânica. Nós vamos ver que para produzir energia mecânica, nós podemos usar fluidos sob pressão. Vamos aprender também que os mecanismos que transformam a energia de pressão de fluido em energia mecânica são os atuadores. E por último, nós vamos ver que para direcionar o trabalho das máquinas, nós precisamos usar as válvulas. E com isso a gente já pode começar a nossa teleaula. E com esse assunto também é bom a gente ficar muito esperto. É isso mesmo, ficar esperto com esse e com todos os outros assuntos. Esperto e cheio de energia. A energia mecânica é uma parte importante do processo de automatização. É a hidráulica que trabalha e estuda as máquinas que utilizam o óleo sob pressão. Quando as máquinas usam o ar sob pressão, ou melhor, o ar comprimido, nós estamos na área da pneumática. A teleaula de hoje está começando. Em primeiro lugar, nós vamos ver que os fluidos sob pressão podem produzir energia mecânica. Vamos abrir o arquivo para ver isso melhor. A água, o ar e o óleo são fluidos. A pressão da água consegue movimentar as rodas da água. A pressão do vento pode mover os moinhos. E o óleo sob pressão pode fazer as máquinas trabalharem. A energia de pressão dos fluidos é transformada em energia mecânica. A energia mecânica é produzida com a pneumática e com a hidráulica. Então quer dizer que na hidráulica e na pneumática a gente não precisa de eletricidade? Não é bem assim. As bombas hidráulicas para o óleo ou compressor de ar são movidos por motores elétricos. Agora eu entendi. Quer dizer que na hidráulica e na pneumática, a energia elétrica não se transforma diretamente em energia mecânica. Isso. A energia elétrica ela é utilizada numa primeira etapa, quando então ela é transformada em energia de pressão dos fluidos. Transformar a energia de pressão dos fluidos em energia mecânica. Essa tarefa é feita por alguns mecanismos chamados de atuadores. Como o próprio nome já diz, os atuadores fazem a energia mecânica atuar sobre uma máquina, fazendo com que a máquina realize o seu trabalho. Mas o mesmo trabalho poderia ser realizado por um motor elétrico. O motor elétrico, então, é um tipo de atuador. Esse sabidão, muito bem. Vamos voltar agora aos atuadores à base de fluidos. O fluido dos atuadores pneumáticos é o ar comprimido e o fluido dos atuadores hidráulicos é o óleo sob pressão. O movimento dos atuadores lineares é de translação, ou seja, é linear. O movimento dos atuadores rotativos é giratório, ou seja, de rotação. Quando a rotação é feita num ângulo limitado, olha só, os atuadores rotativos são chamados de angulares. Quando os atuadores rotativos podem fazer um número ilimitado de rotações, eles são chamados de contínuos. Os motores pneumáticos e também os hidráulicos são atuadores rotativos contínuos. Quer ver um exemplo de atuador rotativo contínuo? Esse catavento que o Mano produziu. Produção, aliás, muito bem feita, né? O que você acha de eu fazer agora uma roda d'água? Calma, depois. Acho melhor a gente ver primeiro os atuadores lineares. Os atuadores lineares são chamados de cilindros ou de pistões. O cilindro é composto de um tubo polido por dentro, um pistão numa haste e uma tampa de cada lado do tubo. Em cada uma das tampas tem um orifício. O fluido sob pressão pode entrar de um lado ou de outro, fazendo com que o pistão seja empurrado para um lado ou para o outro. Entre as peças, as vedações evitam vazamentos e entrada de sujeira. Em alguns cilindros, existem os amortecedores de fim de curso,
que amortecem o choque entre os pistões e as tampas de cilindros. Os cilindros pneumáticos e hidráulicos são muito usados nas máquinas industriais, automatizadas ou não. Eles também são utilizados em equipamentos de construção civil e de transportes, como por exemplo os guindastes, as escavadeiras e os caminhões basculantes. E agora nós vamos ver como são os atuadores rotativos. Os atuadores rotativos angulares são chamados também de cilindros rotativos. Eles podem ser de dois tipos, cilindro de aleta rotativa ou cilindro de cremalheira. Agora vamos dar uma olhada melhor nisso. No cilindro de cremalheira, temos um cilindro pneumático com um sistema mecânico. Na haste do pistão é usinada uma cremalheira que aciona uma engrenagem. Essa engrenagem faz o eixo que está acoplado nela girar. No cilindro de aleta rotativa, o eixo que está preso nela quase nunca ultrapassa um ângulo de 300 graus. No motor hidráulico ou no pneumático, existe um rotor com um eixo. Em volta do rotor, temos ranhuras radiais. É onde as pequenas placas de metal, ou melhor dizendo, as palhetas, deslizam. Essas palhetas estão em contato com a parte interna do corpo do motor por dois motivos. Por causa das molas, que são chamadas de balancins, e pela ação da força centrífuga do rotor girando. Quando o rotor gira, o eixo que é preso nele gira também. Esse movimento de rotação é usado para acionar uma outra máquina. Faltou explicar que na carcaça do motor tem dois orifícios. Um orifício é para a entrada do fluido sob pressão, que empurra as palhetas do rotor. O outro é para a saída do fluido sob pressão. O fluido sob pressão chega no atuador por um compressor de ar ou por uma bomba hidráulica. Para limpar alguma sujeira do óleo, pomos um filtro. E para separar algum vapor d'água do ar comprimido, podemos botar um purgador. Purgador. Dispositivo que serve para separar e eliminar o líquido condensado num tubo, sem provocar a suspensão da operação e sem deixar o vapor escapar. E o que a gente não pode deixar escapar da nossa teleaula de jeito nenhum são as válvulas. É mesmo, elas são hiper importantes. Graças às válvulas, nós não precisamos, por exemplo, desligar o compressor, inverter a mangueira para o outro lado e ligar de novo. A direção que o fluido deve seguir dentro de um circuito hidráulico ou pneumático pode ser feita através das válvulas. As válvulas são mecanismos que controlam a direção do fluxo de fluido. Elas podem controlar também a pressão e a vazão de fluido que passa por um ponto do circuito durante um certo tempo. Para cada uma dessas coisas, existe um tipo certo de válvula. As válvulas dos circuitos hidráulicos e pneumáticos funcionam mais ou menos como os interruptores do circuito elétrico de uma casa. Assim como nós acendemos uma lâmpada, nós podemos acionar um atuador através das válvulas. Dá só uma olhada. Nesse braço existem vários pistões hidráulicos. Cada um dos pistões faz um tipo de movimento. Para cada um dos pistões temos uma válvula. O operador da máquina pode determinar qual é o pistão que deve ser acionado e o sentido do movimento através de um acionamento manual. A válvula pode ser acionada manualmente, como nesse exemplo que nós acabamos de ver. Nós também podemos usar um conjunto de válvulas que são acionadas pelo próprio fluido sob pressão. Mas os circuitos hidráulicos e pneumáticos podem ficar mais simples com as válvulas acionadas eletricamente. As válvulas acionadas eletricamente são usadas cada vez mais. É que cada vez mais tem computadores controlando as máquinas. E o computador manda sua ordem, ou seja, ele manda sinais elétricos para a máquina obedecer. Essas válvulas acionadas eletricamente são chamadas de solenoide. Que belo nome. Válvulas solenoide. O solenoide é um fio elétrico enrolado num carretel. É uma bobina. Quando a gente liga esse fio na rede elétrica, acontecem uns fenômenos eletromagnéticos. Vamos ver isso melhor? Esses fenômenos eletromagnéticos conseguem fazer o núcleo da bobina ir para um lado ou para o outro. Então, quando a gente aciona a válvula eletricamente, o carretel abre ou fecha a passagem para o fluido. Mas não é só eletricamente que a gente pode acionar as válvulas.
Também tem o acionamento manual, o acionamento mecânico e o acionamento pneumático e hidráulico. Vamos ver como eles funcionam. Para fazer uma máquina funcionar através do acionamento manual, nós podemos usar botões, alavancas ou pedais. O acionamento mecânico é feito através de batentes, roletes ou molas. E é o próprio fluido que aciona a válvula pneumática e a válvula hidráulica. Válvulas pneumáticas e válvulas hidráulicas juntas. Na automatização de uma máquina, nós precisamos unir pistões e válvulas de vários tipos, para que elas possam formar um circuito, um conjunto capaz de realizar o trabalho. O trabalho da gente hoje está chegando ao fim. Bom, mas antes do fim, você fica com a revisão. Preste bastante atenção para não perder nada e até a próxima teleaula. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós aprendemos que para produzir energia mecânica, a pneumática usa o ar comprimido como fluido, e que na hidráulica o fluido é o óleo sob pressão. Nós também vimos que os atuadores são os mecanismos que transformam a energia de pressão de fluido em energia mecânica. E por último, nós vimos como são as válvulas que direcionam os fluidos nos circuitos hidráulicos ou pneumáticos. Nós aprendemos também que as válvulas podem ser acionadas manualmente, mecanicamente, eletricamente e através do próprio fluido. Fluido, mecânico, elétrico ou manual. Um montão de jeitos para fazer as máquinas funcionarem. Por isso mesmo, o melhor negócio é estudar bastante para poder lembrar de tudo. É isso aí. Até a próxima teleaula. Tchau. Tchau. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.